Bom, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Nós estamos falando de leucoplasia oral, tá? E nessa aula de agora nós vamos falar das características clínicas da leucoplasia. Bom, nós já vimos o que é uma leucoplasia, já vimos a etiologia, as causas, na verdade, as hipóteses, né? E agora, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre essas características clínicas. Bom, diante de uma leucoplasia, que é uma placa branca, que ela não sai na raspagem, né? Que eu já excluí outras placas brancas que também não saem na raspagem, já excluí outros diagnósticos, não consegui um diagnóstico para aquela lesão, então eu denomino essa lesão de leucoplasia oral. Lembrando que é um diagnóstico clínico, né? O histológico não vou ter esse diagnóstico como leucoplasia, tá? E aí a gente pensa, quem é o indivíduo que é mais comum a gente encontrar uma leucoplasia? É no homem ou é na mulher, tá? Então, a leucoplasia, ela é muito mais comum no sexo masculino, tá? Então, por que no sexo masculino ela é mais comum? Acredita-se, né, que as pessoas do sexo masculino, elas são quem? São pessoas que tendem ao quê? A fumar mais do que as mulheres. A gente encontra mais homens fumando do que mulheres fumando. E a gente sabe que a principal hipótese é o tabaco, né? Fumar tabaco. Isso é uma das principais causas para a leucoplasia. E a gente encontra mais homens fumando que mulheres, né? Então, essa é um dos motivos pelo qual a gente encontra mais homens que mulheres apresentando lá a leucoplasia oral, tá? Outra coisa que a gente vê, característica, é o quê? Que quando eu penso na idade, tá? Então, dificilmente eu vou encontrar uma leucoplasia, não que eu não possa encontrar, existem as suas exceções, tá? Inclusive, nós vamos falar quando acontece em pessoas mais jovens, mas geralmente eu vou encontrar a leucoplasia em pessoas com acima de 40 anos de idade, tá? Então, não significa dizer que eu não posso encontrar uma pessoa de 20 anos, 22 anos, né, 17 anos, eu posso sim encontrar, mas é mais comum que se encontre em pessoas acima de 40 anos. Sendo ali a média de idade das pessoas afetadas com a leucoplasia, uma média de 60 anos, tá? Mas nada me impede que eu não encontre uma pessoa lá com 20 anos, 25 anos apresentando a leuco. Inclusive, nós vamos ver que quando isso acontece, né, geralmente ela é o quê? Mais agressiva, ela está mais próximo de se transformar em uma lesão maligna do que numa pessoa que é mais velha. Por que que a gente fala que a idade acima dos 40 anos é mais fácil? Porque geralmente quem fuma, né, a gente está falando mais uma vez do cigarro, é o quê? É alguém que fuma, já começa a fumar numa idade lá na adolescência, adulto jovem. Então, a gente viu que quanto mais tempo o indivíduo fuma, maiores as chances dele apresentar uma leuco, né? Então, ou seja, aquelas pessoas mais velhas, elas, se forem fumantes, né? Elas são pessoas o quê? Que estão expostas àquele tabaco há muito mais tempo do que uma pessoa jovem, tá? Daí a gente associar o quê? Essa idade aí em pessoas mais velhas, acima de 40 anos, sendo a média de idade ali, uma média de 60 anos de idade, para que a gente encontre pessoas afetadas com a leucoplasia. Tá? Que isso é semelhante, né, com a média de idade que a gente encontra para uma pessoa desenvolver também o quê? Um câncer de boca, tá? Então, é semelhante aí essa média de idade. Quando eu penso no local da boca, que eu posso encontrar uma leucoplasia, nós podemos encontrar em qualquer área da boca, tá? Pode ser no lábio, que é o vermelhão do lábio inferior, pode ser na língua, na mucosa jugal, tá? Pode ser no palato. Então, em qualquer área
da boca, a gente pode encontrar aí uma leucoplasia. Só que existem áreas, né, que a gente fala o quê? Que são mais comuns de a gente encontrar leuco, tá? E essas áreas mais comuns são que áreas? São as áreas de vermelhão do lábio, que está associada aqui à quelite actínica, né? A área na mucosa jugal, tá? Na gengiva também a gente encontra e na língua, tá? E as lesões que a gente encontra principalmente na língua do paciente e no soalho, perdão que eu esqueci de falar do soalho de boca, tá? Essas lesões são aquelas que mais fácil eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar ali uma displasia mais intensa, ou seja, está mais grave, né? Ou seja, está mais próximo de se transformar num câncer. Então, quando eu penso em local, é os mais diversos. Soalho de boca, língua, gengiva, mucosa jugal, vermelhão do lábio inferior, tá? Então, são as mais diversas áreas. Quando eu penso em áreas que é mais fácil de estar mais próximo de um câncer, de ter essa transformação, eu vou pensar principalmente na língua, no soalho de boca e no vermelhão de lábio, tá? Então, essas áreas, a gente vê o quê? Há áreas que são consideradas mais graves, né? Onde eu vou encontrar ali uma transformação mais rápida, tá? Uma evolução dessa leucoplasia mais rápida. Então, a gente já sabe que a leuco, né? Ela não pode ser removida por raspagem, tá? Então, essa é a primeira característica lá que a gente vai fazer quando a gente vê uma placa branca que não sai na raspagem. Outra coisa é que quando a gente pergunta para o paciente se ele sente alguma coisa naquela área que está aparecendo aquela placa branca, ele vai relatar o quê? Que não. Ela é totalmente assintomática. Ele não vai reclamar de absolutamente nada, nem de ardência, nem de prurido, nem de dor, nem de queimação, nada. Ele não sente nada. O que ele pode sentir é o quê? É que tem uma elevação, né? Que é uma área o quê? Mais rugosa, mais áspera. Mas a questão da sintomatologia, ele vai descartar, perdão, tá? Porque ela é assintomática. Então, não quero que vocês esqueçam que é mais comum no sexo masculino, tá? Em pessoas mais velhas, já sabemos por quê. Local pode ser qualquer área da cavidade oral, porém, quando a gente fala de língua, assoalho de boca e vermelhão de lábio, são as áreas que vai me chamar a atenção quando eu encontro uma leucoplasia nessa área. Por quê? Porque provavelmente nessas áreas são as áreas que vai ter um maior desenvolvimento, uma maior alteração no tecido. Vai estar o quê? Mais próximo de se transformar num câncer nessas regiões aí, tá? E aí, a gente falando disso, a gente passa para falar o quê? Das características clínicas, mas dos tipos de leucoplasia que a gente vai classificar aqui segundo o Neville, né? Então, segundo o Neville, ele classifica as leucoplasias em alguns tipos, tá? Que eu tenho aqui a leucoplasia inicial ou delgada, né? Ou que pode ser chamada também de branda, tá? Que é essa aqui, tá? A gente tem também a leucoplasia homogênea ou espessa, a leucoplasia granular, a leucoplasia verruciforme, tá? Que eu posso chamar também de verrucosa, e ainda a verrucosa proliferativa, né? Que é aquela que vai se proliferar, a gente vai ver que ela vai se espalhar, tá? Então, vamos ver cada uma dessas leucos, tá? Então, a leucoplasia inicial. O que eu observo nessa imagem aqui, que eu chamo de inicial, ou delgada, ou branda, tá? Então, o que eu vou observar? Eu vou observar uma placa branca, cuja elevação dela vai ser bem pequena, tá? Ela tem uma pequena elevação, tá? E o que a gente vai ver? Ela pode ser esse branquinho, né? Ou a gente pode ver um branco mais translúcido, ou pode ser até um branco meio pro cinza, um branco acinzentado. Ou seja, não é aquele branco bem evidente, tá? Ou ele vai ser ali
quase translúcido, né? Meio translúcido, acinzentado, ou aquele branco ali mais sutil, mais suave, tá? Outra coisa que eu observo nesse tipo de leuco, que a gente chama de inicial, ou branda, né? Ou delgada, é o quê? É que essas bordas dela aqui, ó, tá? Essa borda, ela pode ser uma borda, assim, bem demarcada, tá? Mas eu posso encontrar o quê? Dela, de repente, se misturar gradualmente com essa mucosa aqui adjacente, tá? Então, eu posso encontrar uma bordazinha bem delgada. O que eu posso ver? Bem demarcada, perdão. Eu posso ver o quê? Que esse tipo de leucoplasia aqui, eu posso encontrar uma ou outra fissurazinha, tá? Então, eu vejo aqui uma fissura, tá? Ela parece o quê? Ser macia, ser lisa, né? Ela parece ser mais lisa, podendo encontrar uma ou outra fissura. Geralmente, ela é o quê? Ela é assim, como se fosse plana, tá? Que a gente observa que é algo plano. Então, essa leucoplasia inicial delgada, ela pode ter essa borda bem demarcada, tá? Regular, que a gente vai ver. Ela pode ser o quê? Um branco translúcido, acinzentado, ou um branco sutil. Plana, uma aparência assim meio de macia, né? Já falei da borda demarcada. E eu posso ou não encontrar o quê? Fissuras. Mas se eu encontrar fissura ou alguma coisa enrugada, vai ser algo bem sutil mesmo, mostrando que aquilo ali tá o quê? Inicial, tá começando, é brando, tá? Então, esse tipo de leucoplasia aqui, que nós estamos visualizando, tá? Ela pode acontecer o quê? Dessa aparência dela mudar, clinicamente mudar com o tempo, tá? Inclusive, ela pode até desaparecer, tá? Então, de repente, o paciente ele apresenta e ela pode desaparecer. Ou ainda ela pode ficar o quê? Do jeito que tá, sem mudar. Ou seja, eu posso encontrar ela desse jeito, sem mudar, no acompanhamento, sem crescer, sem diminuir, sem apresentar mais fissuras, exatamente como está durante um acompanhamento, tá? Ou seja, sem mudanças. Ou eu posso encontrar ela o quê? Aumentar fissuras, pode acontecer. Ou ainda eu posso até encontrar ela o quê? Diminuindo, ou até ela pode vir o quê? A desaparecer, tá? Então, isso acontece para quem? Geralmente para aquelas pessoas que abandonam o hábito de fumar lá, aí a gente pode encontrar isso, tá? Então, o que mais que a gente pode falar desse tipo de leuco? Se a gente fizer uma biópsia nessa leuco, a gente ainda vai falar de biópsia do histopatológico, mas eu já quero aqui adiantar para vocês que raramente, né, dificilmente a gente vai encontrar o quê? Fazer uma biópsia aí e eu vou encontrar uma displasia, tá? Então, eu vou encontrar ali só uma hiperceratose e acantose sem displasia. Então, raramente, nada impede que você encontre, sim, áreas displásicas, tá? Então, essa aqui é a inicial, que a gente chama, ou delgada. Aí, o que a gente pode ver? Que, de repente, uma pessoa, ela fuma, mas ela fuma muito, tá? E ela não diminui esse hábito de fumar em hipótese alguma. Ela continua fumando lá, tá? E aí, o que a gente vai ver? Que essas pessoas que fumam muito, pode acontecer o quê? Dessas lesões iniciais, essas leucoplasias iniciais, delgadas, brandas, a gente perceber que elas podem se estender, né, vagarosamente para os lados. Mas isso não acontece em todos, tá? Em 2/3 dos pacientes que eles não diminuem o hábito, elas podem se estender vagarosamente para os lados e se tornar mais grossa, mais espessa, tá? Adquirindo uma coloração mais branca ainda, tá? E aí a gente vai ver o quê? Que ela tá se desenvolvendo, ela tá aumentando. Então, ela pode, né, aumentar aí e se transformar no próximo tipo que nós vamos falar aqui, que é a leucoplasia homogênea ou espessa, tá? Então, essa homogênea ou espessa,
O que a gente observa nesse tipo de leucoplasia? Né? Que a gente vai ver o quê? Que agora a extensão que ela ocupa é uma extensão que maior. A gente vai ver o quê? Que ela não tem, né, uma bordazinha regular, né? A gente vai ver o quê? Que ela se espalha para outras áreas, como nós estamos visualizando aqui. A gente vê o quê? Que aquelas fissuras, ela não tem aquela aparência lisa totalmente, né? Embora a gente está vendo aqui uma área mais lisa. Mas a gente vê o quê? Que eu vejo áreas que são mais rugosas, né? Mais ásperas, porque mais enrugadas, aparecendo mais fissuras do que na outra que a gente estava vendo, tá? E essas fissuras, inclusive, olha, elas são mais profundas do que a que a gente viu no outro estágio, né? E se a gente for passar aqui a mão, a gente sente o quê? Algo mais áspero, né? E esse tipo de leucoplasia, a gente denomina ela de leucoplasia homogênea ou espessa, tá? No qual a gente vê a placa branca, que eu vou passar aqui uma gaze para tentar tirar, ela não vai sair na raspagem. Vou excluir outras lesões, não consegui fechar esse diagnóstico, eu denomino de leucoplasia. E aí eu vou ver o quê? Que o meu paciente ele não vai reclamar de sintomatologia alguma. E aí eu vejo o quê? Que ela é extensa, com a borda e o contornozinho irregular. Apresenta fissuras mais profundas, ela é mais enrugada, né? Embora para cá ela seja mais lisa, né? Então, ela tem uma aparência, nessa parte mais enrugada, de áspera, tá? E eu posso ter a borda bem demarcada, tá? Ou ela pode estar se confundindo aqui, olha, né? Ela já não está bem delimitada, ela já está se confundindo com a cor da mucosa do paciente para cá, tá? Então, essa leucoplasia aqui a gente denomina de leucoplasia homogênea ou espessa. Bom, em relação a essa leucoplasia, o que nós podemos falar? Será que esse tipo de leucoplasia espessa ou homogênea, ela pode ficar só nesse estágio e não aumentar, né? Pode sim, tá? A maior parte das lesões que estão assim nesse formato, que são homogêneas ou espessas, elas permanecem aí por muito tempo nesse mesmo estágio, sem mudar ali a sua forma, tá? Algumas delas podem até diminuir. Durante o acompanhamento, a gente percebe que elas podem até diminuir e até desaparecer, pode acontecer, tá? E outras podem o quê? Evoluir. Então, elas podem evoluir mais ainda. E aí, a gente pode encontrar o quê? Mais irregularidades, onde a gente está vendo aqui, ó, que já está tendo o quê? Um crescimento, né? Mais para fora. E vai se tornando cada vez mais irregular. Formando aí como se fosse áreas mais espessas ainda, né? Parecido que como se estivessem formando grânulozinhos, nódulozinhos, né? Devido a esse estágio aí que ele está avançando e se tornando mais grave. E aí, quando começa a formar essas projeções mais agudas, que a gente consegue visualizar em algumas áreas e pode aumentar ainda mais, ela muda o seu nome. A gente passa a chamar de granular ou nodular, tá? Então, qual é a leucoplasia que eu denomino ela de granular ou nodular? São essas que a gente encontra o quê? Agora, projeções, né? Ela parece ser mais áspera, como se tivesse um monte de grânulozinho, um monte de nódulozinho, como se estivessem crescendo pólipozinhos para cá, branco. E a gente começa a ver o quê? Que a base dela, ela vai mudando de cor e ela já não tá aquela base bem branquinha. A base embaixo, ela começa a ficar mais avermelhada, mais corada, né? Mais eritematosa, tá? Mas ela fica cada vez mais áspera. Essa aí que com essas projeções agudas, tá? A gente já denomina de leucoplasia o quê? Nodular, tá? Com esses grânulozinhos. Ou
leucoplasia granular, tá? E aí pode acontecer, né, de algumas lesões começarem a crescer mais esses grânulos, esses nódulozinhos, e começar a formar projeções mais agudas, mais intensas ainda, que aí a gente vai estar diante do outro tipo de leucoplasia, que é a leucoplasia verruciforme ou verrucosa, tá? Então, a verruciforme ou verrucosa, a gente vê o quê? Aquele aspecto, né, de verrucoso, tá? Verruciforme, com projeções agudas, bem brancas, tá? Essa aqui a gente chama de verrucosa ou verruciforme. Então, o que a gente pode observar aqui? Que esse tipo de lesão, de repente, ela pode começar a se espalhar pela mucosa do paciente, tá? Parecida com essa. Só que aí a gente já vai ter o outro tipo, que é a verrucosa proliferativa, tá? Então, a verrucosa proliferativa, a gente vai vendo o quê? Que aquelas placas, aquelas projeções, aquele crescimento para fora, exofídico que a gente chama, né? Ele começa o quê? A se tornar mais intensa, aquelas placas, elas começam a ficar mais brancas, com mais projeções, ficando mais rugosa e começam a ocupar outras áreas da boca do paciente, como se ela tivesse o quê? Se espalhando. Isso não é rápido, tá? Elas se espalham lentamente, bem devagar. E passa a envolver língua, mucosa jugal, palato, gengiva do paciente, ou seja, ela acaba, assoalho, ela acaba se espalhando pela mucosa da boca, tá? E esse crescimento, ele continua, ele vai continuando, mesmo que lentamente, ele vai continuando. Pode chegar a um ponto de crescer tanto, né, esse crescimento, essas projeções, a ponto de se confundir com carcinoma verrucoso, tá? Onde a gente vai ter o quê? Um estágio mais avançado. O que eu quero falar para vocês? Que esse tipo de leucoplasia aqui, ele é mais comum em mulheres, tá? Do que em homens. Diferente das demais, que a gente viu que é mais comum em homem do que em mulher. Esse caso aqui, não. Em média, assim, um homem, né, para cada 4 mulheres. Tá? Então, eu tenho 4 mulheres ali apresentando a leucoplasia verrucosa proliferativa, né? E tu pode ter um homem no meio, tá? Então, é muito mais comum em mulher do que em homem. Outra coisa, ela não tá associada muito o quê? Ao hábito de fumar. Então, a gente vai ver o quê? Que a maioria, né, das mulheres, elas não fumam, tá? Então, elas vão apresentar essa leucoplasia verrucosa proliferativa, mas elas não vão ser o quê? Fumantes, tá? Então, a associação com o uso do tabaco, ela é reduzida. Então, é mais comum em mulheres e são em mulheres não fumantes, tá? E aí, a gente tem algo que é diferente lá dos outros tipos que a gente viu, tá? Então, algumas lesões, né, leucoplásicas, elas podem se misturar aos vários tipos, tá? Então, parece que eu tenho ali inicial, misturada com homogênea, com granulosa, né? Granular, ou nodular, ou verrucosa. Então, eu posso ter, né, ali uma lesão leucoplásica misturada com vários tipos de que a gente já falou anteriormente, tá? Então, aqui, os tipos de leucoplasia, a gente falou lá, inicial, é aquela que tá no começo, né? Lembrando que ela pode reduzir, desaparecer, se manter naquele estágio, tá? Raramente ela vai ter o quê? Uma displasia, a gente já viu, né? E à medida que elas vão evoluindo, o nível de displasia ela vai aumentar. Aqui é maior essa aqui, né? Essa aqui ela é considerada mais grave, tá? Essa aqui já é mais comum em mulheres, diferente das demais, que é a leucoplasia verrucosa proliferativa, tá? Então, não quero que esqueçam que diante de placa branca, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É ver se sai na raspagem, excluir outras placas brancas para poder definir como leuco. Leuco é só o que eu tô vendo, tá? É só o clínico.
tá? Então, aqui eu tenho leucoplasia, 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 leucoplasia. Para eu definir isso como leuco, eu já excluí lá outras placas brancas, eu já vi que não sai na raspagem, tá? E aí eu tenho vários tipos de leuco, como nós vimos. A inicial é aquela que está começando, né? A gente vai ver o tratamento para cada uma delas, tá? E quando a gente estiver falando lá do tratamento da leuco, a gente vai falar lá da inicial, vamos falar lá da homogênea, da verrucosa, da granular, ok? Então, só agora para a gente ver esses tipos mesmo de leucoplasia que a gente tem. Bom, a gente vai ficando por aqui, essa aula, e na próxima aula a gente vai falar sobre o histopatológico, tá? Então, a gente vai ver lá as características histológicas. O que eu vou encontrar em uma leuco olhando microscopicamente, né? Vamos ver essas características histopatológicas da leuco, tá? E aí, a partir de então, a gente vai começar a entender melhor por que ela é uma lesão pré-maligna, tá bom? Então, é a partir dessas características histológicas aí que a gente vai entender. E no final dessas aulas, a gente vai saber descrever o histopatológico de uma leuco, tá? Então, até a nossa próxima aula. Estudem, tá? E, por favor, vamos levar a sério o nosso trabalho, tá? Vamos fazer a parte, cada um fazendo a sua parte. Faça a sua parte aí na sua casa, que a gente está fazendo aqui a nossa parte, né, na nossa casa, tá? Um grande beijo e bom estudo para vocês.